O tema, né, da mensagem de hoje não é bem uma mensagem, são direcionamentos, né, para a nossa vida, para o nosso entendimento. Eu quero falar sobre excelência versus perfeição. Para nós entendermos, eu anotei aqui no caderno o que significa perfeição. Perfeição é algo inalcançável, né? Porque assim, só Deus é perfeito. Por mais que a gente tente ser perfeito ou fazer coisas perfeitas, a gente nunca vai alcançar a perfeição. Agora, a excelência significa dar o nosso melhor, né? Na medida do possível, no nosso limite, nós nos esforçarmos para fazer o nosso melhor, com amor, com dedicação e com esforço, né? Porque requer esforço. Aqui em Colossenses, no capítulo 3 e verso 23, eu vou deixar alguns versículos para meditação e eu quero comentar. Façam de todo o coração como para o Senhor. Excelência, ela tem mais a ver com servir. A cobrança de nós querermos ser tão perfeitos ou fazer coisas perfeitas, às vezes é esperando, né, validação de pessoas, esperando ser aceito no meio que a gente vive, que a gente convive. O que Deus quer de nós, irmãos, não é perfeição. Ele quer de nós que nós façamos as coisas com amor. E assim, uma coisa é a gente ser negligente, outra é a gente ter as nossas limitações. É a gente conseguir ir até um certo nível e dali a gente não consegue mais. A gente vai fazer o nosso melhor na medida do possível, tá bom? Aqui em Provérbios 22, 29 também fala assim, ó, você já viu alguém muito competente no que faz? E ele servirá a reis em vez de homens. Pessoas que são competentes no que faz, Deus vai colocar ele em lugares elevados para servir a reis e não a homens comuns. Essa é uma das promessas para quem é uma pessoa esforçada, se dedica, quem se esforça no seu trabalho, tenta dar o seu melhor. Eu coloquei uma observação aqui, ó. O inimigo, ele sabe que a excelência pode nos levar a lugares altos. E ele tentará atacar a nossa mente, fazendo com que a gente não se sinta capaz, não se sinta suficiente. Mas se a gente acreditar nessas mentiras, a gente não vai conseguir crescer. Tá certo? O Senhor, Deus, ele deseja que nós sejamos prósperos sim nessa terra. Ele deseja que a gente viva a sua boa e perfeita, agradável vontade, assim como já foi falado nos vídeos anteriores, né? Existem princípios que precisam ser cumpridos. E um deles é fazer as coisas com excelência, né? A gente falou sobre os princípios de uma pessoa honrada no vídeo passado. E um deles também é ser excelente. Aqui também em Filipenses, no capítulo 4, no verso 8, fala assim, finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. A excelência, ela tem mais a ver com, como eu falei, com esse ato de servir do que com a produtividade, tá? Muitas das vezes a gente, ali na correria do dia, a gente faz uma coisa aqui, faz outra ali, tenta ser produtivo, tenta ali, vamos dizer, abraçar o mundo, buscando ali alcançar a perfeição, algo que a gente nunca vai alcançar, e o que vem para nós no final é só frustração e cansaço, né? Que nós possamos descansar no Senhor, é Ele que pode nos ajudar a ser excelente. A recompensa, ela vem de Deus, tá? Às vezes a gente espera, né, ser reconhecido pelo homem, ser recompensado pelo homem. Quando a gente faz o nosso trabalho, às vezes estamos lá no nosso trabalho e às vezes esperamos um reconhecimento e às vezes esse reconhecimento não vem. Nós possamos esperar que esses frutos, eles possam vir de Deus, tá? Uma hora eles vêm, tá? Uma hora eles vêm. A Bíblia fala que aquele que planta com lágrima, né, com alegria, vai colher seus frutos. Aquele que semeia com amor, mesmo com lágrimas. Então, assim, o ato de servir, muitas das vezes, não é a gente fazer o que a gente quer. A gente servir
dentro daquilo que a gente consegue servir, é até fácil, sabe? Ah, não, isso daí eu sou capaz, isso daí eu consigo servir. Mas muitas das vezes Deus pede aquilo que a gente não gosta, sabe, de fazer, né? Às vezes a gente até pensa, poxa, eu não nasci para isso. Para quem não me conhece, né, eu já comentei, acho que, não sei se foi no primeiro vídeo, que eu tenho filho autista, e quantas vezes eu me senti assim, incapaz, sabe, de cuidar dele por causa da minha limitação também. Então assim, eu tenho toque, né, e quem tem toque também tem esse negócio de perfeccionismo. A motivação não é reconhecimento, não é reconhecimento pessoal, tá? Quem tem esse tipo de limitação, o perfeccionismo dele vem de um alívio que ele sente ao ver as coisas ali alinhadas e certinhas. E às vezes essa perfeição aos olhos de outras pessoas, às vezes nem é, vamos dizer assim, nem é perfeito, mas ele precisa ver que pra ele tá perfeito. Mas ainda assim, a cobrança em nós mesmos, sabe? Às vezes a gente não espera, que nem eu, não fico esperando reconhecimento sobre as coisas que eu tento fazer. Mas assim, a cobrança vinha de mim mesmo, sabe? Cobrança. E até sobre o meu filho, sabe? Devido à minha limitação, quantas vezes em lágrimas eu chorei, falava, Deus, sabe? Eu pensava que o Senhor tinha errado ao me escolher para ser a mãe de uma criança tão dependente, sabendo que eu muitas das vezes, né, mal conseguia, com tantas limitações que eu tenho, né, mal conseguia às vezes cuidar de mim. Então eu chorava, eu orava e falava, Deus, eu não entendo porque que o Senhor, né, trouxe ele para mim cuidar, colocou essa missão na minha mão, se eu não me sinto nada capaz, Senhor, eu não me sinto apta para cuidar dele. Muitas vezes eu me achava até negligente, eu falava, Deus, eu não consigo fazer mais do que isso, eu sei que não tá bom, eu sei que não tá perfeito, eu sei que eu devia ser melhor, mas eu tenho tentado, sabe? Teve uma vez que eu ajoelhei ele na minha sala e eu falei, Deus, eu tenho tentado fazer o que eu posso, mas eu sei que não é o suficiente, eu sei que não tem sido suficiente. Mas Deus, ele falou comigo naquele dia, ele falou, não é sobre ser perfeito. É justamente sobre isso. É sobre você fazer o seu suficiente, entende? O seu melhor. Se você tá fazendo com amor, com dedicação, não importa que não seja perfeito, que não seja lá, sabe? As pessoas, elas vão te julgar. A mãe de autista, elas sofrem muitas críticas, né? Às vezes, elas não são assim pra te ofender nem nada, mas vem cobranças, sabe? Em cima da mãe, olha, faz de tal forma, faz de outra forma, faz de outra forma. E assim, eu sempre pedindo direcionamento para Deus, pedindo capacitação para Deus. Deus, me dê estratégia para cuidar do meu filho. Ele, além de autista, ele tem seletividade alimentar. Então assim, a gente passou por momentos muito difíceis em que eu pedia direto, Senhor, me dá estratégia, né? Ele não... Agora ele parou de tomar os remédios dele e... Assim, gente, a gente tá vivendo assim pela graça mesmo, Deus tem sustentado, sabe? Ele não toma de jeito nenhum, sabe? A gente começou a dar pra ele quando ele era pequeno no iogurte, né? E conforme ele foi crescendo, ele foi percebendo. Então ele parou, teve uma época que tudo que você oferecer pra ele não queria mais comer porque a desconfiança de que ali tinha um remédio. E a gente tentou dar direto na boca, né? E ele não tomava. Meu esposo tentou, sabe, dar força, a gente tentou de todas as formas, dar no pão, dar no brigadeiro, sabe, em muitas formas. Mas assim, todas as tentativas assim foram frustradas. E ficou só a dependência de Deus, assim como eu também. Muitas das vezes as pessoas pensam que a gente, né, é negligente porque a gente tá passando por certas situações por negligência. Mas assim, a gente faz o que tá no nosso alcance. E a gente tem que parar de ficar se cobrando por causa de pessoas que ficam, sabe, falando, por causa da cobrança nossa mesmo interior. Muitas vezes é nós mesmos que nos cobramos. Você tentou e não conseguiu? Se você fez o que você pôde, você bateu nas portas e você não conseguiu achar uma solução, sabe, é só Deus que pode entrar com a providência. Que nós venhamos hoje entender que a gente tem que procurar
a cada dia a estar pelo menos nos esforçando, sabe? A tentar melhorar aquilo que a gente precisa melhorar, sim, tentando acertar com nossos erros, o que tem a ver com limitação, que nós não venhamos ficar, sabe, nos cobrando, nos martirizando porque fulano consegue, fulano já tá à minha frente não sei quanto tempo, já passou de mim e eu com essa limitação eu tô aqui paralisada. Aqui também eu anotei algo para acrescentar nesse texto, que muitas das vezes a gente pensa que pra gente ser uma pessoa excelente ou ser uma pessoa bem vista na sociedade, a gente precisa ter, ou a gente precisa parecer ser. E não, gente, assim, a excelência é sobre o você ser, e não o você possuir, e não o você conseguir, e não o você produzir. Nós venhamos ser pessoas, como eu falei no vídeo anterior, pessoas honradas. Se você é autêntico no que você faz, se você é verdadeiro, se você procura fazer o seu melhor, não fique, sabe, se julgando, não fique se comparando. Aqui eu coloquei algo que eu queria compartilhar também. Muitas das vezes a nossa dependência está em ser alguém para poder pertencer, né? E aqui eu achei uma frase que fala assim, ó. Entre ser e pertencer, eu prefiro, esse daqui as pessoas que carregam jugo, sabe, de que precisa ter, de que precisa parecer ser, para ser bem visto, ó. Entre ser e pertencer, eu prefiro pertencer. Pertencer a ti satisfaz a mim. E se for para ser, eu quero ser algo que te satisfaz. Que nós não venhamos ser essa pessoa, mas nós venhamos ser a pessoa. Eu prefiro ser, porque ser é uma essência que tem valor. E as coisas, elas têm preço, mas a essência, ela tem valor. Então, que a gente possa preferir ser do que ter. Ser do que conquistar, do que, às vezes, carregar um jugo, um fardo que não é nosso. Uma coisa que não tá fora da sua alçada, e aí a gente fica carregando esses jugos, esses fardos, e Deus, ele quer nos libertar de todos esses fardos. Ele veio para aliviar, sabe, todos esses jugos, esses fardos, porque o fardo dele sim é leve. Na Bíblia tem vários direcionamentos sobre muitas coisas. A sociedade, ela tem uma visão, né, de que, nossa, se eu ter, eu sou alguém. Se eu possuir, eu sou alguém, né? Mas que nós possamos ser autênticos, porque o nosso valor é o que mais importa. Mais do que as coisas que possuímos. As coisas que possuímos, ou as coisas que a gente pode conquistar, às vezes com um pouquinho de trabalho, com um pouquinho de esforço, a gente até consegue. Caso você também não conseguir obter coisas por causa de limitações, né? Vão dizer assim, eu queria ter um sonho de ter uma carreira, mas por causa dessa limitação eu não consigo, eu não consigo avançar nisso. Que Deus venha te dar um novo propósito para sua vida. Se você nasceu com essa limitação, muitas vezes nós temos que olhar para nós mesmos e reconhecer, sabe, que nós temos essas limitações e que Deus deixou justamente para que a gente venha a depender dele, que às vezes não é, sabe, aquele caminho que a gente deve trilhar, e que a gente possa perguntar para Deus através, né, além dessas limitações, nós vamos perguntar para Deus que caminho que o Senhor quer que a gente trilhe, e eu tenho certeza que Deus, ele vai nos conduzindo ao que ele quer, ao que ele tem para nossa vida, e o que ele tem é sempre o melhor. Irmãos, eu quero compartilhar um sonho que vai concluir com essa mensagem. Quando eu passei aquela temporada lá na casa da minha mãe, eu tive uma visão, e ela vai cair muito bem nesse texto. Que eu estava, era um casamento, sabe? Ia ter um casamento, e eu estava lá com a minha mãe organizando.
E tinha uma outra pessoa que estava ali no comando daquela organização, né? Uma pessoa chefe ali que estava dando as ordens ali no caso. Eu e minha mãe, a gente ali só tava mesmo ali pra servir ali, pra organizar. E aí a gente tá lá, né, no sonho. Eu tô lá, catei um aspirador, tô aspirando o tapete, minha mãe catou um paninho e foi limpar a bancada. E um espanadorzinho foi limpar a bancada, eu catei um aspirador e comecei a aspirar aquele tapete. Era uma sala assim, com umas cadeiras, com esses aparadores, sabe, de festa. E aí eu comecei aspirando o chão, aí essa moça, de repente, ela chega e ela começa a falar assim, não, não é assim. Não é assim que faz. Aqui a gente faz tudo manual, é tudo na mão. Aí ela catou a vassoura e começou a varrer aquele tapete. Aí tinha umas almofadas assim. Ela começou a costurar aquelas capas de almofada, sabe, coisa mais linda na mão, sabe, aquela obra de arte, começou a fazer na mão, tudo ali na minha frente e eu observando tudo aquilo. E ela começou a costurar e ela falava assim, não, não é assim, aqui a gente é tudo manual, é tudo, vamos dizer assim, na força do braço, não tem nenhuma ajuda, né, externa. Aí na minha cabeça eu pensava assim, mas qual é a diferença? Vai agilizar o trabalho e a gente vai ficar menos cansada. Mas ali ela falava, não, não é desse jeito, e ela começou a instruir e eu observava tudo aquilo e eu olhava assim com admiração ela, sabe? Eu começava a olhar e falava, como é que ela consegue? Como é que ela consegue dar conta de tudo isso? Aí de repente disse que já era a festa. Aí a gente subiu assim uma rampa, assim, numa rua assim, numa calçada, né, que dava pro salão de festa, onde tinha umas mesas. Aí tinha ali uns jovens assim, eu sentei assim, e alguns jovens assim na minha frente, numa mureta. De repente, essa moça chegou, com um laço no cabelo, toda muito bem arrumada, e disse que eu tava, tipo assim, como eu tinha trabalhado, eu tava toda despenteada, eu tava ali como pra servir, então eu não tava assim, né, eu tava ali no sonho eu percebi que eu estava suada, que eu estava com o cabelo, né, emaranhado do trabalho, e disse que eu estava muito cansada. E aí ela chegava toda arrumada com laço no cabelo, e aí um jovem levantava e falava assim, e colocava ela de pé, aí ela sentava do lado desse jovem, aí esse jovem levantava ela assim, sabe, pegava ela assim pela mão assim, levantava ela na nossa frente assim, na frente daquele povo que estava ali, e falava assim, isso aqui que é uma pessoa eficiente, olha só, ela fez tudo na mão, decorou, produziu e ainda foi para casa, conseguiu se arrumar, se maquiou, está aqui, ó, toda bela e bonita e cheirosa. Aí eu ficava olhando aquilo, eu falava assim, admirada, né? Falava, como que ela conseguiu? Porque eu não conseguiria. Olha a comparação. Aí disse que chegou a hora da gente comer. Tinha um dos meus amigos lá nessa festa. E eu não sei o que acontecia assim com a calça dele, que a calça dele caía. E ele ficava ali, né, despido ali na frente de todo mundo. Não sei por que motivo que a calça dele caía. Não sei se ele no sonho ele esqueceu de colocar o cinto, eu não sei. Só sei que a calça dele caía quando ele levantava e aquele povo não tirava sarro, não dava risada, mas aquele povo apontava o dedo. Todos eles apontavam o dedo para ele. Nossa, onde já se viu? Onde já se viveu para um casamento e aconteceu uma barbaridade dessa? E começaram. E ali eu comecei e eu percebi que ele começou a ficar triste e retraído. E eu me coloquei no lugar dele e eu peguei e saí daquele lugar. Simplesmente saí ali de onde eu tava aquela situação, peguei e falei assim, quer saber? Eu vou sair daqui que eu não tô podendo ver isso, sabe? No sonho. Peguei e desci. Falei assim, eu não tô pra ficar vendo essas coisas. Aí peguei e desci. Muda a cena de novo. Aí disse que já é um outro dia e a gente voltou lá pra fazer a limpeza da festa anterior. Aí nesse dia eu tava sentada na mesma mureta. Aí chegou esse mesmo rapaz. Não era ele. Aí disse que era um outro, que era amigo dele. E chegou com esse notebook na mão. E chegou e falou assim, posso conversar com você? Daí eu falava, pode. Aí ele começava a me mostrar no notebook um vídeo que eles tinham gravado dessa moça. Que tinha feito todo aquele, né,
aquela decoração que tinha organizado, que tinha chegado lá, que tinha sido competente e tal. E aí ele falava assim, olha, sabe por que ela é assim? Porque a gente tem um treinamento para mulheres que transforma mulheres em mulheres perfeitas, em mulheres que conseguem, né, vamos dizer assim, mil maravilhas, né, conseguem fazer ali de tudo, sem se, vamos dizer assim, sem se desmanchar, vamos dizer assim, né. E eu peguei, aí ele falou assim, olha, eu vou mostrar esse vídeo aqui pra você. Daí eu comecei a assistir o vídeo que ele me mostrava. Aí ele pegava e tinha uma piscina assim, e essa moça pulava na piscina e atravessava aquela piscina e aparecia assim, do outro lado. Aí ele falava assim, você sabe o que tem nessa piscina? Eu falava, não. Ele falava assim, não, ele falava, sabe o que tem nessa água dessa piscina? Eu falei, não. Ele falava assim, essa água ela foi temperada com muito alho mesmo. E assim, gente, alho ele queima, a gente sabe que o alho ele queima. Uma vez eu fui inventar de colocar um alho no meu unheiro, e Deus me livre, eu não dormi a noite, aquilo queimou, cozinhou meu dedo. Eu fiquei pensando assim, com um alho? Pra quê? Eu perguntei pra ele, pra quê? Ele falou assim, porque esse é o treinamento que a gente treina. A gente transforma mulheres resilientes, mulheres fortes, resistentes, né? E aí eu percebi que ela saía sorrindo. Ela atravessava aquela água e saía assim, como se nada tivesse acontecido. Aí, quando ele falava que a água era temperada com muito alho, eu ficava pensando assim, mas como que ela conseguiu? Como que ela conseguiu? Eu falei assim, isso é impossível. A pele dela, uma hora dessa, estaria queimando, estaria ardendo. Aí, no meu ver, assim, na minha consciência, eu pensava assim, será que ela tá fingindo? Eu falei, mas não é possível. Ela não suportaria. Aí, tá. E eu fiquei sem resposta, porque eu comecei a admirar e falei assim, nossa, que treinamento eficaz, então. Pensei comigo, né, no sonho. Mas, de repente, a minha boca foi tomada por uma resposta que ali não era eu respondendo. Não era, sabe? E a resposta que veio na minha boca era, eu sei que vocês estão formando pessoas, mulheres fortes e resilientes. Eu falei, só que quando você engrandece ela, como vocês fizeram, quando vocês engrandecem elas na frente das pessoas, ela ali já tem a sua recompensa, né? Eu falei assim, então, tem mulheres sendo forjadas também lá no secreto, dentro dos seus lares, sendo que Deus está formando as grandes estruturas para elas serem fortes e elas não são vistas, não são reconhecidas. Eu falei assim, então, vocês fazem para reconhecimento pessoal. Eu falei, por mais que, eu falei, você acha que, aí eu peguei e falei pra ele assim, você acha que não queimou a pele dela? Você acha que aquela noite ela não estava cansada? Eu falei, mas vocês estão exigindo algo a mais do que ela pode suportar. Vocês estão exigindo demais de uma pessoa. E eu falava assim, e isso não é ser forte, ser resiliente. Isso é um jugo que vocês estão colocando nessas mulheres. Eu falei assim, e uma hora elas não vão aguentar, elas não vão suportar. Eu falei, mas tem mulheres que estão sendo forjadas no secreto. Então assim, que fique este sonho, né, essa visão para meditação de vocês possam refletir, tá? E que esse vídeo tenha falado, né, ao seu coração. Se falou, né, e você quiser compartilhar, compartilhe este vídeo, tá? Deixa aí o seu like, para que o YouTube reconheça que esses conteúdos eles são relevantes, amém? E que Deus possa continuar abençoando vocês e toda a nossa família, amém? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.